Graça e paz. Hoje, dia 7 de outubro de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Salmo, capítulo 72, verso do 1 ao 4, diz assim: Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Ao filho do rei, julgou ele com justiça, e teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colunas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Aleluia. Meditações sobre o livro de Isaías. E ainda no livro de Isaías, capítulo 14, do verso 28 ao 32, e capítulo 16, do 1 ao 14. Após o juízo contra a Babilônia e a Síria, vem o das nações que cercavam Israel, como réus que seguem um após o outro para o tribunal. Esses inimigos históricos do povo judeu ouvirão uma solene sentença. A Filístia, depois de ter sido vencida por Uzias, pai de Acaz, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 6, não deveria se alegrar com a morte deste último. Ezequias, seu filho, também derrotaria os filisteus, 2 Reis, capítulo 18, verso 8. Moabe é chamado de soberbo ao extremo. A característica deste povo era o orgulho, e sobre isso a palavra de Deus diz: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. E anuncia: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Provérbios capítulo 8, 13, verso 16. Capítulo 16, verso 18. Somos apresentados à ruína de Moabe. Sua desolação é indescritível, e todo o horror e todo o desespero dos capítulos 15 e 16 recairão sobre esse povo. Os versículos 3 e 4 do capítulo 16 nos ensina que os fiéis, fugindo da perseguição do anticristo em Judá, acharão refúgio no território de Moabe. Por fim, após os juízos terem sido executados, surgirá um que reinará com misericórdia, verdade, retidão e justiça. A passagem de Salmos 72, do 1 ao 4, anuncia o tempo favorável em que Cristo, o verdadeiro Salomão, julgará o povo com justiça e retidão. Aleluia! Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Tiago, capítulo 2. Livro de Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 26. Aprendemos muito, onde no início do capítulo 2 diz que nós não devemos fazer acepções de pessoas. A partir do 14, diz que a fé sem obras é morta. E com
com esse subtítulo, com esse título, nós finalizamos o capítulo 2. E eu quero deixar para você alguns versículos do livro de Tiago, capítulo 2. No verso 2 diz assim: Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aqui em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmo, e não vos tornareis juízos tomando de perversos pensamentos. A partir do verso 14 vem falar sobre a fé sem a obra. Meus amados, a obra sem fé de nada adianta, e a fé sem a obras também não. Então eu preciso da fé, como também preciso das obras. Eu quero deixar com você o versículo 24, que diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras perdão. O verso ainda 18 diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A palavra de Deus, ela é clara, né? Clara e digna de toda aceitação. Voltando aqui para o nosso texto, que fala sobre meditações sobre o livro de Isaías, eu quero deixar com você o meu título para esse texto: a soberba e o orgulho. Esse texto demonstra para nós a respeito do povo relatado pelo livro de Isaías, que eles eram soberbos, que eles tinham como característica o orgulho. Moabe, por exemplo, ele era chamado de soberbo ao extremo. E eu quero dizer para você que Deus, ele abate o soberbo. Deus não suporta uma pessoa que é soberba e orgulhosa. Por isso nós devemos estar sempre aos pés do Senhor, porque estando aos pés do Senhor, nós vamos quebrantando o orgulho que quer reinar em nós.
Por isso, eu me reporto a você com o título de minha autoria para esse texto: a soberba e o orgulho. Deus vai quebrantar os nossos corações de tal forma para que possamos ver a soberania de Deus e meditar que nós nada somos, nada temos. Viemos sem trazer nada e voltaremos sem levar absolutamente nada. Porque agora então, eu, você, nós demonstramos orgulho, soberba em toda a nossa forma de existir. Amados, Deus sonda os nossos corações. Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos. Deus tira da sarjeta e põe na cadeira real, tira da cadeira real e coloca na sarjeta. Então, que eu e você possamos, em nome de Jesus, nos humilhar perante a potente majestade do nosso Deus. Eu sou. Pense nisso, medite nisso e se quebrante diante de todo o poderoso que é o nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.